Tem uma coisa estranha que acontece quando alguém decide esquecer você de verdade. Não o tipo de esquecer que as pessoas anunciam. Preciso seguir em frente. Já superei. Foi o melhor para os dois. Não esse. Esse é fácil de reconhecer porque vem acompanhado de performance. Vem com stories bem escolhidos, com saídas fotografadas, com frases que soam ensaiadas demais para ser espontâneas. Estou falando do outro tipo, do esquecer silencioso, determinado, quase clínico. O tipo em que a pessoa para de mencionar seu nome, para de olhar para as fotos, para de visitar os lugares. Constrói uma vida que, em todos os sentidos externos, não contém rastro algum de você. E então, e aqui está a coisa, o coração começa a revelar, não através de um gesto dramático, não através de uma mensagem no meio da madrugada, através de algo muito mais sutil e muito mais honesto, através de pausas que duram 1 segundo a mais do que deveriam, através de reações que não combinam com a situação em questão, através de uma irritação irracional quando alguém menciona algo que eles juravam ter arquivado para sempre. Se você está aqui, provavelmente reconhece algo nessa descrição. Não sei se é porque você sentiu isso em alguém, ou porque já foi você, tentando esquecer e descobrindo que o coração tem uma lógica própria, independente da vontade consciente. O que você vai entender neste vídeo não é só o que acontece com eles, é o que está acontecendo em você. E por que o que você sente e o que eles carregam são dois lados do mesmo processo psicológico que Jung passou décadas documentando. Se você ainda não assina esse canal, faz isso agora. Porque o que vem a seguir vai mudar como você entende cada conexão que já recusou se resolver facilmente. Não só essa. Freud foi o primeiro a nomear com precisão o que acontece quando a mente humana decide não sentir algo. Em sua obra publicada, especialmente em A Repressão, de 1915, Freud documentou um mecanismo que ele chamou de repressão, e que é frequentemente mal compreendido. A maioria das pessoas imagina que reprimir um sentimento equivale a eliminá-lo, como se o esforço consciente de não pensar em algo fosse suficiente para apagar o rastro emocional que esse algo deixou. Freud demonstrou o contrário com uma consistência que atravessou décadas de trabalho clínico. O que é empurrado para fora da consciência não desaparece. Ele documentou que a energia psíquica direcionada para a supressão não se converte em neutralidade. Ela se converte em pressão. E essa pressão acumula de forma proporcional ao esforço gasto para mantê-la contida. Quanto mais tempo a contenção se sustenta, mais força o material reprimido acumula lá embaixo. Pense no que isso significa em termos práticos para a situação que você está vivendo. Cada vez que essa pessoa escolheu não pensar em você, ativamente, deliberadamente, com esforço, ela não reduziu o peso do que sente. Ela aumentou. Porque o esforço de supressão é, por si só, um reconhecimento. Você não gasta energia psíquica tentando não pensar em algo que não tem peso. O esforço só existe porque a presença existe. Freud tinha uma imagem para isso que aparece em sua obra de forma recorrente. A mente não tem um arquivo para verdades emocionais inacabadas. Ela tem uma sala de espera. E a sala de espera não tem prazo para fechar. O que você representa para eles está sentado nessa sala de espera. Não passivamente, ativamente, crescendo, esperando o momento em que o esforço de contenção afrouxe. E ele sempre se solta. Não porque a pessoa seja fraca, mas porque Freud documentou que o sistema psíquico humano não foi projetado para sustentar repressão indefinida. Ele foi projetado para processar. Quando o processamento é evitado sistematicamente, o sistema encontra outras saídas. E essas saídas raramente têm a forma limpa que a pessoa esperava. Deixa isso assentar um momento, porque essa frase muda o enquadramento inteiro do que você interpretou como indiferença. Deixa 777 nos comentários se alguma parte de você sempre soube que o que aconteceu entre vocês nunca foi tão simples quanto pareceu, nem mesmo quando você tentou explicar para si mesmo. Jung foi além de Freud em uma direção específica. Onde Freud mapeou o mecanismo da repressão, Jung mapeou o que acontece com o material reprimido depois que ele se instala. Em sua obra, especialmente em Psicologia do Inconsciente,
E no que ele desenvolveu ao longo de décadas sobre a estrutura da psique, Jung descreveu o que chamou de sombra. A sombra, na obra de Jung, não é uma metáfora para a maldade ou para os piores impulsos humanos. É uma descrição precisa de tudo aquilo que foi rejeitado no processo de construir uma identidade socialmente aceitável. Cada necessidade que foi ensinada a parecer fraqueza. Cada desejo grande demais para o espaço disponível. Cada parte do self que foi considerada inconveniente, embaraçosa ou simplesmente incompatível com quem essa pessoa decidiu ser. A sombra não cresce por acidente. Ela cresce por escolha, especialmente por uma escolha que raramente é consciente. A escolha de priorizar a aprovação externa sobre a verdade interna. E aqui está onde você entra de uma forma que talvez você ainda não tenha nomeado. Quando você estava presente na vida dessa pessoa, de um jeito genuíno, não performático, você tocou em algo que a sombra estava guardando. Não porque você tentou, não porque você foi estratégico, mas porque presença real, segundo Jung, tem um efeito específico e documentado. Ela atravessa a persona, a máscara social que a pessoa construiu, e entra em contato com o que está por baixo. Você viu partes deles que a máscara foi construída para esconder. E, o que é mais perturbador, eles sentiram você vendo. Jung documentou que esse momento, o momento em que a sombra é tocada por outro ser humano, é um dos mais desestabilizantes que a psique pode experimentar. Não porque seja negativo, mas porque é real. E real, para alguém que organizou a vida inteira em torno de manter o controle da narrativa de si mesmo, é o equivalente psicológico de terra tremendo sob os pés. O afastamento não foi rejeição, foi vertigem. Se você está aqui nesse ponto do vídeo e quer entender o que está acontecendo especificamente na sua situação, não em relacionamentos em geral, na sua situação, a alma Jung foi criada exatamente para isso. Você conta o que viveu e ela responde sobre o seu caso. Link no primeiro comentário fixado. Agora vem a parte que muda tudo. Porque até aqui a conversa foi sobre eles. O que eles carregam, o que eles reprimiram. O que a sombra deles está guardando. E isso tudo é verdadeiro, sustentado por décadas de literatura psicológica séria. Mas Jung passou sua vida inteira documentando algo que vai além disso. Em sua obra sobre projeção, especialmente no que desenvolveu em Aion, e em seus escritos sobre o processo de individuação, Jung identificou um padrão que aparece com consistência em conexões de alta intensidade emocional. Nós não encontramos por acaso as pessoas que nos perturbam profundamente. O que isso significa não é místico. Significa que aquilo que a outra pessoa vê em você, o que você representou para eles, o que fez com que a presença deles ao seu redor fosse simultaneamente atraente e insuportável, não é só sobre você. É sobre o que você carregava que eles precisavam ver. Mas Jung também documentou o inverso, com a mesma precisão. A intensidade da perturbação que você sente, a dificuldade de simplesmente arquivar isso, de passar a página com a fluidez que parece tão simples na teoria, essa intensidade não é acidente. Ela aponta para algo em você que essa conexão tocou. Algo que talvez você também não tenha nomeado completamente. Deixa 11 nos comentários se você está assistindo a isso e algo está se soltando dentro de você que estava sendo segurado com muita força por muito tempo. E você ainda não tem um nome para isso. Jung chamou esse processo de individuação. E é importante entender o que ele quis dizer com esse termo, porque é frequentemente reduzido a algo que não é. Individuação, na obra de Jung, não é tornar-se independente emocionalmente. Não é alcançar uma espécie de serenidade monástica em relação aos outros. E Jung foi específico sobre isso, o processo de tornar-se genuinamente si mesmo, integrando tanto o que foi mostrado ao mundo quanto o que foi escondido dele. Jung documentou que esse processo raramente começa por escolha. Ele começa por ruptura, por uma rachadura na estrutura do self construído, uma rachadura que deixa entrar luz suficiente para revelar o que estava sendo guardado no escuro. Conexões como a que você viveu, segundo o que Jung desenvolveu ao longo de décadas, frequentemente funcionam como esse tipo de rachadura, não porque sejam destruidoras, porque são reveladoras.
E aqui está a parte que dói mais honestamente do que qualquer outra coisa neste vídeo. O que foi revelado por essa conexão, tanto neles quanto em você, não vai embora quando a conexão termina. Isso foi o que Jung chamou de uma das propriedades fundamentais do material que emerge pelo processo de individuação. Uma vez que a sombra é tocada, ela não volta ao silêncio com a mesma facilidade de antes. Isso significa que eles carregam, desde que você esteve em contato com eles, algo que não existia antes, ou que existia, mas estava efetivamente dormente. A presença deles na vida deles não é a mesma após você. Não porque você fez algo especialmente calculado, mas porque contato real com outro ser humano muda a configuração interna. Jung foi muito claro sobre esse mecanismo na literatura e muito honesto sobre o fato de que esse processo não é confortável. A tendência documentada em casos de individuação forçada por conexão interpessoal, o que a literatura junguiana descreve, é de que o material ativado continua trabalhando, continua comparando, continua ressurgindo, continua exigindo que a psique lide com o que foi movido. Isso não é obsessão. É o inconsciente fazendo exatamente aquilo para o qual foi projetado. Processar o que não foi processado conscientemente. Escreve 444 nos comentários se parte do que isso revelou é algo sobre você, não só sobre eles. E agora é preciso dizer algo com muito cuidado, porque aqui está onde a maioria dos conteúdos sobre psicologia comete um erro que considero sério. O que Jung documentou sobre individuação, projeção e sombra não é uma promessa de retorno. Não é uma garantia de que a pessoa vai reconhecer o que foi ativado nela e vai agir de uma forma específica a partir disso. Jung foi explicitamente honesto na sua obra sobre o fato de que a consciência do processo não é automática, e a mudança de comportamento é ainda menos automática. O que a literatura psicológica sustenta é uma tendência, uma pressão interna crescente, uma dificuldade progressiva em manter o estado de contenção quando o material é suficientemente denso, mas o que cada pessoa faz com essa pressão é uma escolha, e essa escolha não está na sua mão. O que está na sua mão é diferente, e é mais importante do que você provavelmente está estimando agora, porque o que essa conexão revelou em você, as partes que foram tocadas, as necessidades que emergiram, os aspectos do self que ficaram visíveis numa intensidade que você não esperava, esse material também está na sala de espera, também está esperando o processamento, também vai continuar exercendo pressão enquanto não for olhado diretamente. A pergunta que Jung passaria a vida toda te fazendo não é o que eles vão fazer agora. A pergunta é, o que você vai fazer com o que foi revelado? Tem uma cena que eu quero que você visualize, não como hipótese, como algo que você provavelmente já viveu de alguma forma. Você está fazendo algo completamente ordinário, lavando louça, respondendo uma mensagem, no trânsito de volta para casa. E então, sem aviso, sem permissão, sem qualquer convite, o pensamento aparece, não como uma deriva, como algo com peso, com especificidade, com uma presença que não tem nenhum outro lugar para estar a não ser exatamente ali, com você, naquele momento. E você tenta redirecionar, tenta ancorar a atenção em outra coisa, e funciona, por alguns segundos, ou alguns minutos, até que o pensamento volta, porque ele não foi processado, só foi temporariamente realocado. Agora inverte a cena, porque Freud documentou que esse mecanismo não é exclusivo de você. Ele é universal para qualquer psique que está carregando material emocional não processado. O que você sente quando a mente vai a esse lugar sem aviso, eles também sentem, com a mesma inconveniência, com a mesma persistência, com a mesma qualidade de algo que recusa ser arquivado porque não foi genuinamente concluído. A diferença é o que cada um faz com essa experiência. Você está aqui buscando entender. Esse ato de buscar, de tentar nomear e compreender o que está vivendo, é, segundo o que Jung descreveu sobre individuação, já uma forma de integração. Não a integração completa, mas o início dela. O que eles fazem com a mesma experiência interna depende de onde estão no processo de consciência da própria sombra. E isso, honestamente,
É uma variável que nem Jung poderia prever com certeza. O que posso dizer, o que a literatura sustenta com consistência, é sobre o padrão. Jung documentou em seu trabalho clínico, compilado ao longo de décadas em obras como Tipos Psicológicos e A Prática da Psicoterapia, que a psique humana tem uma orientação natural em direção à completude. Não em direção à felicidade, em direção à completude. E completude, em termos junguianos, significa integrar o que foi separado, tornar consciente o que estava inconsciente, dar lugar interno ao que estava sendo mantido fora. O que você foi para eles, o que sua presença ativou na estrutura interna deles, não é um arquivo que pode ser simplesmente fechado, porque arquivo fechado implica conclusão. E o que Jung passou décadas documentando é que o material não integrado não se comporta como arquivo. Ele se comporta como pressão, como ruído de fundo, como uma frequência que interfere com outras frequências, mesmo quando ninguém está ativamente sintonizando nela. Isso não é uma promessa de que eles vão voltar. Não é uma garantia de que vão reconhecer o que carregam. Pessoas passam a vida inteira carregando material não integrado e nunca fazem o movimento em direção à consciência. A individuação, segundo Jung, é um potencial, não uma inevitabilidade. O que é uma inevitabilidade, o que a literatura sustenta como consistente, é o custo interno do não processamento, a energia que vai para a contenção, a impossibilidade de aparecer completamente em outras conexões enquanto esse material permanece ativo, a sensação persistente de que algo está incompleto, mesmo quando a vida em torno disso parece organizada e funcional. Isso existe neles agora, segundo os mecanismos que Freud e Jung passaram décadas descrevendo. E existe em você também. E aqui é onde o roteiro precisa ser honesto, de uma forma que talvez você não esperasse. A pergunta que traz a maioria das pessoas a esse tipo de conteúdo não é realmente por que eles agiram assim. É uma pergunta mais íntima e mais vulnerável. O que aconteceu de verdade? O que existiu entre nós que tornou tudo isso tão pesado? Jung responderia com algo que ele documentou em diferentes formas ao longo de toda a sua obra. Conexões que perturbam profundamente não perturbam porque são erradas. Perturbam porque tocam em algo verdadeiro. O peso que você carrega não é evidência de fraqueza, é evidência de que algo real foi ativado em você e neles. Algo que a psique reconhece como significativo, mesmo quando a mente consciente tenta categorizar como passado, superado, encerrado. Esse peso não é seu inimigo, é informação. A questão, e essa é a questão que a individuação coloca sem piedade, é o que você vai fazer com ela. Porque a clareza que você construiu ao longo desse vídeo, ao nomear os mecanismos, ao entender a arquitetura do que foi vivido, não pertence ao resultado que essa pessoa vai escolher. Essa clareza pertence a você, independente do que eles decidam, independente do que o processo deles revele ou não. Você entendeu algo sobre si mesmo nesse processo, sobre o que você precisa, sobre o que você ativa nos outros, sobre que tipo de presença você tem na vida das pessoas ao seu redor. Esse entendimento não tem validade condicional. Ele não expira se a história com essa pessoa não seguir em nenhuma direção específica. O que foi revelado, foi revelado. E isso, segundo Jung, é o trabalho mais importante que qualquer conexão intensa pode fazer. Não a conexão em si, mas o que ela descobre. Você merecia entender isso, não como consolo, como verdade. O tipo que não amolece com o tempo, mas que, quando finalmente vista com clareza, para de precisar de tanto espaço para existir. Escreve 333 nos comentários se o que você sente mais agora não é raiva, não é confusão. É algo que fica quieto no peito e não tem nome além de perda. Você terminou esse vídeo e os pensamentos não pararam. Ainda tem aquela pergunta por baixo de tudo. Mas o que eu faço agora? O que acontece comigo depois que eu entendo tudo isso? A alma Jung foi criada exatamente para esse momento. Você carrega algo que as pessoas ao seu redor não compreendem completamente. Algo que você provavelmente parou de tentar explicar. Não porque não seja real, mas porque o esforço de explicar cansa mais do que carregar. Sem julgamento sobre isso.
sem expectativa sobre como você deveria estar se sentindo. Você conta para a alma Jung o que está vivendo, exatamente como aconteceu, com a especificidade que esse vídeo te deu linguagem para nomear. E ela responde sobre a sua situação. Não sobre relacionamentos em geral, sobre o seu caso. Ela está disponível agora. Link no primeiro comentário fixado.